Rejeitei uma garota da faculdade, ela obcecou e fingiu que eu a guia. O karma agiu. Meu nome é Roberto, tenho 22 anos e estou na universidade. Estou no 6º semestre e até pouco tempo atrás tudo ia bem. A história gira em torno de uma amiga minha, Nádia. Nádia é daquelas pessoas que todo mundo conhece. Não é a típica popular insuportável nem nada disso, mas sim muito extrovertida. Sempre está em todas as atividades, fala com todo mundo e tem um monte de amigos em diferentes cursos. Digamos que é muito querida pela maioria. E não me entendam mal, Nádia é bonita, mas para ser totalmente honesto, nunca a vi como uau, a mais linda do mundo, como muitos dizem. Acho que é questão de gostos. Além disso, eu já estava meio interessado em outra garota, a Fer, uma moça mais tranquila de outro grupo que estou apenas começando a conhecer. O ponto é que com Nádia sempre tivemos uma boa amizade, daquelas amizades que fluem bem. Mandávamos memes de vez em quando, fazíamos trabalhos juntos, conversávamos sobre qualquer bobagem. Jamais houve tensão estranha, pelo menos da minha parte. Até um mês atrás, uma tarde depois das aulas, Nádia me pediu para acompanhá-la a tomar um café perto da universidade. Não achei nada estranho, pensei que queria conversar ou me pedir ajuda com algum projeto, então fui. Estávamos lá conversando normal quando de repente ela ficou séria e aí foi quando me soltou que gostava de mim. Assim, direto. Me disse que fazia meses que sentia algo por mim, que gostava da minha forma de ser, que achava bonito que eu fosse diferente dos demais, que não havia só como a popular ou a divertida, que comigo sentia que podia ser ela mesma. Eu fiquei em choque, não porque fosse algo necessariamente ruim, mas porque de verdade jamais vivi algo assim. Jamais pensei que Nádia sentisse algo além da amizade. Então disse a verdade. Disse que a queria muito como amiga, que a respeitava demais, mas que não sentia o mesmo. Expliquei que estava conhecendo outra pessoa sem dizer nomes e que não queria confundi-la nem fazê-la perder tempo. Fui o mais cuidadoso possível. Não queria machucá-la. Não queria ser grosseiro. Ela ficou calada um tempo. Depois só me disse: está bem, não se preocupe. Entendo. Me sorriu de forma estranha, como forçada, e me pediu que continuássemos sendo amigos. Eu aceitei pensando que tudo tinha ficado claro. Que ingênuo fui. Desde esse dia tudo mudou. Primeiro foram mensagens, muitas mensagens. Como está? O que está fazendo? Já comeu? Sinto sua falta. Sinto sua falta. Em que momento chegamos nisso? Se não respondia no momento, me mandava áudios perguntando se estava bravo, se estava ocupado, se tinha feito algo errado. Depois começaram as ligações. Primeiro uma por dia, depois 2, depois 3. Às vezes me ligava às 2 da manhã só para me dizer que não conseguia dormir. Outras vezes só ficava calada na ligação como esperando que eu falasse. Eu tentei ser paciente. Pensei que estava passando por um momento emocional difícil, que talvez precisasse de espaço para processar as coisas. Então fui claro novamente. Mandei uma mensagem dizendo que não era saudável ela falar comigo o dia inteiro, que precisava de espaço, que não queria machucá-la, mas que não podia ser sua distração emocional. Ela me respondeu com um: perdão, você tem razão, não vou mais incomodar. E por 2 dias me deixou em paz, mas depois voltou, agora mais insistente. Começou a aparecer casualmente nos lugares onde eu estava, a cafeteria, a biblioteca, até em algumas salas onde sabia que eu tinha aula. Uma vez estava saindo da universidade e a encontrei parada ao lado do meu carro. Me disse que estava justamente passando e que desse uma carona. Obviamente não soube como dizer não no momento, então a levei até a casa dela. Todo o caminho ficou me olhando como se quisesse chorar, mas não disse nada. No início meus amigos zombavam de mim dizendo que era sorte que alguém tão popular estivesse assim comigo, mas conforme os dias foram passando, eles mesmos começaram a dizer que estava estranho, que já não era normal. Eu não sou alguém que se sente confortável rejeitando as pessoas. Me custa ser incisivo, mas já não sabia o que fazer. A última vez que me ligou, há 2 dias, disse diretamente que precisava de espaço, que pedia por favor que não me ligasse tanto. Ela chorou. Literalmente começou a chorar pelo telefone. Me disse que eu era a única coisa bonita que lhe restava. Me senti mal, mas continuo acreditando que não é minha responsabilidade carregar isso. Não sei o que fazer. Estou sendo muito duro? Deveria bloqueá-la? Deveria falar com ela uma última vez? Não quero ser cruel, mas também não posso continuar assim. Se alguém passou por algo parecido, agradeceria muito seus conselhos. Primeira atualização. Olá de novo. Primeiro que tudo, obrigado a todos que comentaram no meu primeiro post. Li absolutamente todos os comentários e tenho que admitir que alguns me fizeram rir muito. Teve vários que me deram conselhos muito bons, de verdade. Obrigado por dedicarem tempo. E outros, bem, outros que pareciam mais preocupados com minha orientação do que com o problema real. Indo muito. Por exemplo, vi comentários tipo: esse cara deve ser gay. Como vai rejeitar uma como Nádia? Ou guia rápido de como sair do armário sem sair do armário. Ou esse cara não conhece o gosto por mulheres. Coitado. Não sei. Me deu risada
risada. Mas honestamente imagino que esses comentários vêm dos típicos caras que nunca tiveram uma conversa real com uma mulher ou que no máximo seu contato mais próximo com uma garota foi com a enfermeira que os recebeu quando nasceram. Então bem, obrigado pelo entretenimento, suponho. Agora, passando ao importante. As coisas com Nádia não melhoraram, pioraram bastante. Eu tentei fazer caso a vários de vocês que me disseram para manter a calma, marcar limites de forma respeitosa, não reagir com raiva, mas parece que quanto mais tentava me afastar, mais intensa ela ficava. Ponto para vocês, há uns dias começou uma nova etapa disso, as ligações de madrugada. Não ligações normais, não tipo acidental ou me enganei de botão, não, ligações insistentes. Às 2, 3, 4 da manhã, acordava, via meu celular e tinha umas 10, 12 ligações perdidas dela. Não atendi nenhuma, obviamente, mas o pior foi depois. Meu WhatsApp amanhecia cheio de áudios, não um ou dois, mais de 20 áudios em uma só noite. Áudios dela chorando, áudios dela dizendo que me amava, áudios me dizendo que sem mim não queria continuar, que eu era o amor da vida dela, que Deus me mandou para ela, que éramos destino e não podia soltar isso. No início só me deu pena, mas conforme os dias foram passando, já comecei a sentir desconforto real. Não era normal, não era algo que pudesse ignorar pensando já vai passar. O pior de tudo é que sua obsessão não ficou só nas mensagens privadas. Começou a dizer na universidade que nós éramos namorados. Fiquei sabendo porque Mafer, sim, a garota que eu gosto, um dia me abordou na cafeteria e me disse, por que não me disse que tinha namorada? Eu fiquei em branco. Perguntei do que estava falando e me disse que tinha escutado de várias pessoas que Nádia e eu já estávamos juntos, e finalmente tinha acontecido, que éramos o novo casal do curso. Senti um frio percorrer todo o meu corpo. Não podia acreditar. O pior é que Mafer me disse isso em um tom como de decepção, como se pensasse que eu estivesse jogando dos dois lados. Tentei explicar, mas a conversa ficou desconfortável e Mafer só me disse, não se preocupe, entendo, e foi embora. Óbvio que não entende e eu também não sei como fazer para que acredite em mim. E aí, você já passou por uma situação parecida? Alguém já se obsessionou por você dessa forma? Deixa aqui nos comentários a sua história. E se você está gostando dessa história maluca, se inscreve no canal e deixa o like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. Nesse mesmo dia falei com Nádia por mensagem. Não quis procurá-la pessoalmente porque já não me sentia confortável vendo-a, e disse diretamente que parasse de inventar coisas, que não éramos namorados, que nunca tínhamos sido e que precisava que parasse de dizer isso. A resposta dela? Me mandar mais áudios chorando, me dizendo que ela sente que somos um, que as etiquetas não importam porque nossos corações já são um só. Não sei se está atuando ou de verdade está tão mal, mas seja como for, já não sei como lidar com isso. Não quero humilhá-la publicamente, não quero fazer um drama disso na universidade, mas já está afetando outras partes da minha vida. Até meu círculo de amigos já começa a me ver estranho porque alguns também acreditaram na história do namoro. Estou considerando seriamente bloqueá-la de todos os lugares, mas tenho medo que se a bloquear faça algo mais grave ou se vitimize dizendo que a deixei depois que fomos namorados ou alguma coisa assim. Alguém passou por algo assim? Deveria falar com alguém da universidade se isso continuar ou bloqueio e que aconteça o que tiver que acontecer? Segunda atualização. Olá de novo. Não pensei que estaria escrevendo outra atualização tão cedo, mas as coisas literalmente saíram de controle e preciso desabafar um pouco. Primeiro, seguindo vários conselhos que me deram no post anterior, decidi bloquear Nádia de todos os lugares. WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo. Não foi fácil porque sentia algo de culpa, não porque a amasse nem nada, mas porque não queria que terminasse se machucando ou algo assim, mas chegou um ponto onde já era insustentável. Depois disso, aproveitei para falar com Mafer. Expliquei tudo, mostrei as mensagens, os áudios, alguns. Também não quis saturá-la, e contei toda a história desde que Nádia tinha se declarado. Por sorte, Mafer me entendeu. Me disse que sim, que tinha notado comportamentos estranhos em Nádia e que agora entendia tudo muito melhor. Foi um alívio enorme, de verdade. Desde então, Mafer e eu temos saído de forma mais séria, e honestamente estava começando a pensar que todo o drama tinha ficado para trás. Erro. Ontem aconteceu algo que ainda não termino de processar bem. Acontece que tinha uma pequena reunião na universidade. Não era algo muito formal, mas como uma confraternização entre vários grupos, professores, etc. Eu fui com Mafer e tudo ia bem até que Nádia apareceu. No início só nos olhava de longe. Senti o olhar dela o tempo todo, mas tentei ignorar. Mafer também percebeu, mas decidimos agir normal como se não existisse. Tudo ia bem até que de repente Nádia se aproximou de nós. Vinha caminhando rápido com uma expressão no rosto que me colocou em alerta imediatamente. Parou na nossa frente e começou a me gritar. Assim, sem mais, na frente de todo mundo. Começou a me gritar coisas como, o que ela tem que eu não tenho? Por que me trocou tão fácil? Você é um maldito. Eu te amava. Todo mundo virou para nos ver. Fez-se um silêncio desconfortável, enorme. Eu tentei acalmá-la. Disse em voz baixa que se acalmasse, que não era o momento nem o lugar, mas foi pior. Ela se virou para Mafer e deu um tapa nela. Sim, literalmente deu um tapa. Não foi uma briga nem nada. Foi só um tapa rápido, mas suficiente para deixar todos em choque. Mafer levou a mão ao rosto e recuou, obviamente em choque. Eu me coloquei no meio e imediatamente disse para Nádia se afastar, que já tinha cruzado todos
todos os limites. E sabem o que Nádia fez? Ficou uns segundos me olhando com os olhos lacrimejantes, respirando rápido, e depois gritou: sabe de uma coisa? Vá para o inferno. E para que todos saibam, ele tem pequeno. Sim, isso gritou a plenos pulmões na frente de professores, colegas, desconhecidos, todos. Houve um silêncio de meio segundo e depois uma explosão de risadas. Risadas por todos os lados. Eu não sabia se queria desaparecer, ir ou chorar de vergonha. Mafer me olhava com uma mistura de pena e vontade de sair correndo. Nádia foi embora chorando, correndo em direção à saída, e nós ficamos lá parados engolindo desconforto. Obviamente depois disso tive que esclarecer a vários amigos próximos que não estou saindo com Nádia, que nunca andei com ela e que tudo isso era parte de uma obsessão maluca que deu muito errado. Hoje Mafer me escreveu dizendo que não me preocupasse, que ela sabe que tudo foi um escândalo absurdo e que não pensa diferente de mim. Menos mal, porque eu já estava pensando em trocar de universidade, de verdade. Enfim, não sei se isso foi o final do drama ou se ainda há mais episódios por vir, mas espero que já tenha sido tudo. Vou estar atento caso tenha que denunciá-la às autoridades da universidade se voltar a me perseguir ou agredir alguém. Já não me sinto mal por ela. Já percebi que às vezes colocar limites é não só necessário, mas urgente. Obrigado a todos que me leram até aqui. Vou contando se acontecer algo mais. Gente, essa história está ficando cada vez mais intensa. Você acha que Nádia vai parar ou ainda vai piorar? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. E não esquece de deixar o like se você está tão chocado quanto eu com essa situação. Terceira atualização. Olá de novo. De verdade queria dizer que tudo já terminou, mas não sei nem como começar isso porque estou entre frustrado e confuso. Depois da cena de ciúmes que Nádia armou na frente de todo mundo e depois que bateu em Mafer, muitos aqui me recomendaram que a denunciasse oficialmente à universidade. A verdade é que estava farto e não queria esperar que as coisas ficassem ainda piores, então tomei a decisão de fazer uma queixa formal. No mesmo dia que fiz a denúncia me disseram que iam analisar a situação e que provavelmente chamariam nós dois para esclarecer. E bem, ontem chegou o aviso. Eu e ela fomos convocados na direção da universidade para hoje de manhã. Eu estava tranquilo, ia com a mentalidade de dizer a verdade, contar tudo como tinha acontecido. Até planejava pedir que revisassem as câmeras ou que chamassem testemunhas se fosse necessário, mas tudo foi para o espaço. Estávamos no escritório do diretor. Também havia uma psicóloga da universidade presente. Imagino que como apoio ou algo assim. Primeiro me pediram que contasse minha versão. Contei tudo, que fomos amigos, que ela confessou que gostava de mim, que eu não senti o mesmo, e depois começou a me perseguir e que finalmente fez aquela cena pública onde agrediu Mafer. Tudo tranquilo. Quando chegou a vez de Nádia falar, ela se soltou chorando, mas chorando de verdade, assim com catarro e tudo. E aí, no meio do choro dela, começou a dizer coisas que me deixaram gelado, que eu tinha assediado ela, que eu era quem a perseguia, que eu tinha tocado nela de forma inadequada em várias ocasiões, que ela nunca quis nada comigo e que tinha tido medo de me denunciar antes porque eu a ameaçava. Eu estava em choque, não podia acreditar no que estava escutando. Obviamente tentei me defender, expliquei que tudo era ao contrário, que ela era quem não me deixava em paz, que havia áudios, mensagens, testemunhas, mas a psicóloga e o diretor só me pediam para manter a calma e não interromper. Foi uma sensação horrível, como se estivessem amarrando minhas mãos enquanto me acusavam de coisas gravíssimas. No final, a decisão da universidade foi nos suspender os dois por 3 dias. Sim, os dois. Enquanto se investiga, disseram. Não sei como explicar, mas senti uma impotência brutal. Eu fui quem fez a denúncia. Eu fui quem estava sendo perseguido e agora estava sendo suspenso como se fosse um agressor também. O pior veio depois. Hoje voltamos às aulas, os dois, e todo o ambiente mudou. Muitos colegas me olham estranho agora, alguns diretamente me ignoram, outros cochicham pelas minhas costas, alguns me perguntam com um sorrisinho desconfortável: o que aconteceu, Roberto? Tudo bem? Me dói dizer isso, mas parece que vários acreditaram em Nádia, apesar de terem visto a cena pública, apesar de saberem que foi ela quem bateu em Mafer, apesar de tudo, parece que assim que uma mulher chora e diz ele me perseguiu, automaticamente sou culpado para eles. Até alguns professores me tratam diferente, mais frios, mais secos, como se não quisessem se aproximar muito. Teve um que quando entreguei um trabalho mal olhou para mim e disse: deixa isso aí, como se tivesse nojo ou algo assim. Obviamente também há gente que me apoia, meus amigos próximos, Mafer, que tem sido um anjo em tudo isso, e alguns outros colegas que sabem a história completa, mas se sente como se fossemos minoria, e, honestamente, está me afetando mais do que pensei. Vou às aulas com uma sensação constante de desconforto, como se tivesse uma etiqueta na testa que diz perseguidor, quando eu sou a verdadeira vítima em tudo isso. Estou pensando em falar com um advogado ou com alguém externo que possa me ajudar se a situação piorar, porque se Nádia é capaz de inventar coisas assim, o que mais poderia fazer? Não sei. Às vezes sinto que deveria deixar tudo e mudar de universidade, mas outra parte de mim não quer dar essa vitória para ela. Obrigado aos que continuam lendo. Sei que não sou o único que passou por coisas assim, mas de verdade jamais imaginei estar nessa situação. Atualizarei se acontecer algo mais. Atualização final. Depois de um mês de todo esse caos, acho que já é momento de dar a última atualização. Vou tentar contar tudo porque foi um mês muito pesado emocionalmente e acho que preciso desabafar pela última
última vez. Primeiro que tudo, obrigado a todos que me apoiaram, que entenderam que nem tudo é preto ou branco e que às vezes a gente pode terminar sendo apontado injustamente. Não tem ideia o quanto me ajudou ler alguns comentários enquanto tudo isso acontecia. Bem, aqui vai. Quando voltamos da suspensão, como contei, o ambiente era horrível. Muitos me olhavam estranho, outros me evitavam, uns mais sussurravam coisas quando passava. Parecia como se eu fosse o vilão da história, apesar de tudo que tinha acontecido na frente de todos. Passaram uns dias assim e sinceramente estava me afetando mais do que pensava. Cheguei a considerar seriamente mudar de universidade ou no mínimo de curso, só para não ter que estar aguentando esse julgamento silencioso todos os dias. Mas não desisti. Um amigo me disse: "Você tem provas? Não. Por que não faz algo?" E caiu a ficha. Tinha esquecido algo muito importante: os áudios. Os áudios de Nádia chorando para mim, me dizendo que não queria viver sem mim, me pedindo que fossemos namorados, garantindo que já éramos um casal, etc. Então tomei coragem e pedi outra reunião com o diretor. Quando me recebeu, expliquei que tinha provas de tudo o que tinha acontecido, que não eram só palavras, que tinha material real. Mostrei os áudios, as mensagens, as ligações perdidas às 3 da manhã, tudo. Lembro que o diretor primeiro tinha uma expressão muito neutra, mas conforme foi escutando os áudios, começou a mudar de cara. Primeiro franziu a testa, depois soltou um suspiro longo e no final abaixou um pouco o olhar. Quando terminei, houve um silêncio desconfortável no escritório. Ele simplesmente me disse: "Roberto, obrigado por trazer tudo isso. Entendo que tem sido muito difícil para você. Vamos tomar providências." E sim, as coisas começaram a se mover. Não sei exatamente o que o diretor fez depois, mas sei que chamaram os pais de Nádia. Sim, mesmo a gente já estando na universidade, chamaram os pais dela. Suponho que pela gravidade do tema e para se protegerem também como instituição. O curioso é que não chamaram só os pais de Nádia, também convidaram os pais de Mafer. No início me senti estranho com isso, porque Mafer já é maior de idade e não achei que fosse necessário, mas entendi que era uma forma dos pais dela saberem tudo o que estava acontecendo, principalmente depois da agressão que ela sofreu. Esse dia foi muito estranho. Nos convocaram em uma sala privada. Estavam o diretor, a psicóloga, um par de administrativos, os pais de Nádia, os de Mafer mesma, Nádia e eu. Não sei como descrever, mas o ambiente estava pesadíssimo. Sentia uma tensão horrível. Primeiro falaram os administrativos, depois o diretor, e começaram a expor tudo o que tinha acontecido. Aí foi quando soltaram as provas, os áudios, as mensagens, as capturas de tela, tudo. Os pais de Nádia estavam devastados. A mãe dela chorava em silêncio. O pai mantinha a cabeça baixa, movendo de lado a lado como em negação. Quando terminou tudo, eles se desculparam. Primeiro com Mafer, depois comigo e depois com a universidade. Contaram que Nádia sofria de ansiedade e depressão, que estava medicada e que em casa já tinham notado mudanças no comportamento dela, mas que nunca pensaram que as coisas chegariam a esse nível. Contaram que Nádia falava de mim o tempo todo, que chorava quase diariamente, que dizia que eu era o amor da vida dela, que não podia viver sem mim. Eles pensavam que era só um rompimento juvenil e que eventualmente ia passar. Nunca imaginaram que tudo isso estava saindo de controle. Lembro muito de algo que o pai de Nádia disse: "Não queremos justificar o que nossa filha fez, só queremos que saiba que ela está doente, e lamentamos muitíssimo todo o dano que causou." Isso me comoveu um pouco, não vou mentir. Durante tanto tempo estive tão irritado com ela, tão frustrado, que nunca parei para pensar que talvez houvesse algo mais profundo por trás de todo o seu comportamento. Obviamente nada justifica o que ela fez. Bater em outra pessoa, perseguir, inventar mentiras, isso nunca está certo. Esteja a pessoa doente ou não, mas escutar os pais dela pedindo desculpas, vê-los destruídos, me fez perceber que Nádia também estava sofrendo de uma forma muito feia. Depois daquela reunião, os pais de Nádia a levaram embora e não foi tranquilo. Ela fez um escândalo, esperneava como uma criança pequena, gritava que não queria ir, que não queria nos deixar, que me amava. Era como ver uma criança de 5 anos fazendo birra no meio da loja, mas com uma intensidade que dava medo. Os pais tiveram que meio que carregá-la, meio que arrastá-la para fora da universidade. Foi uma cena forte. Vários dos que estavam por ali ficaram vendo tudo com cara de surpresa. Depois desse dia, Nádia parou de ir à universidade. Oficialmente nos disseram que tinha pedido afastamento temporário. Extraoficialmente soube que a mudaram de universidade, que ia começar a receber tratamento mais sério e que estavam buscando que tivesse uma rotina menos estressante para sua saúde mental. Desde então, tudo se acalmou. As pessoas que tinham me julgado começaram a me tratar mais normal, embora ainda haja alguns que continuam me olhando estranho. Acho que as etiquetas são difíceis de tirar completamente, mas o importante é que já não tenho medo de ir às aulas, já não recebo mensagens às 3 da manhã, já não tenho cenas de ciúmes no pátio. Mafer e eu continuamos juntos. Embora todo esse drama tenha nos atingido forte, ela sempre esteve do meu lado. Toda essa experiência me deixou muitíssimas lições. Primeira lição: às vezes, não importa quanta razão você tenha, se alguém quer te destruir, pode fazer isso se você não tiver provas. Sempre guarde evidências. Sempre. Segunda lição: a saúde mental é um tema muito sério e pode machucar muitas pessoas ao redor se não for tratada corretamente. Terceira lição: a verdade pode demorar para sair, mas eventualmente sai. Obrigado a todos que leram até aqui. Obrigado aos que me apoiaram.
apoiaram nos piores momentos. E se você está passando por algo parecido, aguenta, se proteja e não deixe que te afundem sem lutar.